Fala, designer de Figma, tudo bem contigo? Nesse vídeo aqui, cara, de verdade, é uma coisa, assim, muito diferente. Hoje é dia 7/5, 7 de maio, e teve hoje o Config 2025 do Figma, tá? Cara, muita coisa aconteceu, muita coisa foi liberada e já tem atualização rolando. Inclusive, já recebi algumas atualizações e também tem alguns pontos aí que quero mostrar para vocês. Mas antes de tudo, antes de eu ir para o tela do computador, já te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e também me segue lá no Instagram, @LucasHitzel, beleza? Bora para a tela do computador que eu quero te mostrar tudo que teve de atualização. E inclusive teve uma atualização até antes dessa que teve algumas coisinhas legais ali, beleza? Bora para a tela do computador. Então bora lá, galera. Seguinte, hoje, dia 7/5, como vocês sabem, tivemos uma atualização do evento, né, lá do Config 2025. E, cara, muita coisa foi incluída dentro do Figma, muita coisa foi atualizada, ajustada e, inclusive, também incluída, tá? Só que tem algumas questões ali que a gente precisa se atentar, porque o pessoal só tá vendo a ponta do iceberg, o pessoal não tá vendo o restante, o pessoal tá comentando muito sobre algumas coisas ali simples demais e não tá dando toda a informação que o próprio site do Figma e que o pessoal lá no Config estava dando também, tá? Então é o seguinte, olha só, vamos aqui para a tela do computador, mas antes da gente começar a falar sobre essa atualização do dia 7 de maio, a gente precisa voltar um pouquinho, tá? E aí, assim, ó, já vou dizer para vocês, eu vou colocar aí na descrição todos os pontos de tempo onde eu falo sobre cada um dos itens, tá? Se tu não quiser acompanhar essa atualização de agora e pegar só a atualização que teve do dia 7, cara, só pular, beleza? Mas eu preciso mostrar porque teve aí algumas coisas bem importantes, tá? Primeira questão importante foi uma atualização aqui, ó, do dia 23 de abril, tá? Uma atualização que agora a gente teria dentro da IA de criação de imagens, a gente teria o Edit Image, tá? E dentro desse Edit Image e também do criar uma imagem, a gente tem opções agora de criar com o ChatGPT Image 1, a gente tem o Gemini Image 3, que é aquele mesmo lá do Image Effect, tá? E o Titan V2, beleza? Isso tudo a gente pode modificar na hora de fazer a geração. Show? Então, esse aqui é o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês, é que agora a gente tem isso aqui, ó, essa parte aqui, lá dentro, e a gente pode fazer um teste depois. Segundo ponto é que eles, no dia 30 de abril, eles colocaram aqui uma atualização de que todos os usuários agora têm a UI 3, então a UI 2 não está mais disponível, a não ser que tu mesmo coloque lá internamente, mas eu nem sei se tem mais essa opção, tá? Mas só é muito importante dizer que agora todas as interfaces de todos os usuários estão na UI 3. Então essa aqui são essas duas atualizações que teve um pouco antes, né? No dia 23, no dia 30, e que são importantes para essas novas atualizações, beleza? E agora vem a nossa atualização de hoje, 7 de maio, lá do evento Config 2025, tá? Eu coloquei para traduzir aqui, para a gente conseguir visualizar todas as atualizações, tá? Então aqui, lançamos recentemente novos produtos e recursos para ajudar a impulsionar os seus designs, tá? Veja tudo que anunciamos da Config 2025. Então, o primeiro ponto que eles anunciaram foi uma nova ferramenta chamada Figma Draw, ou seja, a parte de desenho, um novo conjunto de ferramentas para expressão visual, tá? Ferramentas de desenho, ferramentas de edição vetorial, ferramentas de texto em um caminho, isso era uma coisa que precisava de um plugin para fazer, e essa parte de edição vetorial também, tá? Parte de pincéis que não tinha antes, parte de preenchimento e efeitos novos, ou seja, a gente tem outros efeitos além daqueles 4 que tinha antigamente, tá? Outros tipos de transformações, isso aqui é bem legal também. Traço dinâmico, né, que dá também para fazer inúmeras variações ali para ter essa dinâmica. Traços de largura variável, isso aqui vai ser em breve, tá? Eu ainda não entendi, mas eu acredito que seja para, por exemplo, tu quer fazer um traço e na ponta dele ser um pouco mais fino e no restante um pouco mais grosso. Eu acredito que seja isso, assim como é hoje no Illustrator, lá que tu tem uma ferramenta que tu consegue achatar e aumentar o traçado, tá? E atualizações de operações booleanas, né? Ou seja, lá quando tu pega um SVG ou um vetor e tu tem lá interseção, que tu tem inúmeras coisas que tu consegue fazer.
beleza? Esse carinha, que é o Figma Draw, ele vai estar disponível para todos os planos, então, inclusive para o plano gratuito, tá? Isso aqui é uma coisa importante, porque eu quero que vocês prestem muita atenção nessa atualização, nessas atualizações que eu estou mostrando, tá? Próxima questão foi, dentro da parte de auto layout, a gente tem uma nova ferramenta, digamos assim, que é a grade ou a grid, tá? Então, como que funciona? Não sei se vocês já viram, tá? Eu até vou compartilhar aí com vocês na descrição. Tem um site que se chama Grid CSS, tá? Que é quando tu tem ali, por exemplo, eu tenho uma grid 6 por 2, e aí tu movimenta a grid e ele fica como se fosse um bento grid, tá? Então isso agora tu vai conseguir fazer de uma forma muito mais simples e vai conseguir ter uma nova opção de auto layout automático, tá? Abranger várias faixas, dimensionamento de trilha fixo e também a parte de CSS, ó, que é a parte do desenvolvimento, tá? Então isso aqui é muito importante também, porque muda algumas coisinhas e eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Também é um recurso que vai estar disponível em fase beta e ele vai estar disponível para todos os planos, tá? Então, bem importante falar sobre isso, tá? O próximo é o Figma Bus, tá? Então, crie e compartilhe ativos de marca em escala. Pelo que eu entendi, isso aqui são como se fosse itens ou assets ou recursos ativos para redes sociais. Então, por exemplo, eu dei uma olhadinha lá, ele tem inúmeros formatos já pré-definidos, como, por exemplo, post para Instagram, no formato quadrado e no formato retangular, capas, entre outras coisas que eu vou mostrar para vocês, tá? E ele vai ter uma edição focada e livre. Tu vai conseguir também criar em massa e vai conseguir utilizar a IA para fazer várias coisas, como, por exemplo, criar uma imagem, remover o fundo, ou até mesmo reescrever o texto para criar mais ainda, para criar ativos ainda mais rápidos, tá? Então, bem tranquilo também. Esse cara também, tá? Vai estar disponível, ele está em fase beta e ele vai estar disponível em todos os planos e licenças, tá? Então, bem tranquilo também. E agora que começa a parte, digamos assim, chata e que ninguém está vendo. Vamos lá. O que acontece, tá? Já começo aqui dizendo que eu não sou defensor de ferramenta nenhuma. Eu apenas entendo que a ferramenta ela faz parte do teu fluxo de trabalho, mas tu não pode se prender a nenhuma ferramenta. Tu precisa entender como ela funciona e como outras ferramentas funcionam para tu não depender apenas de uma. Assim eu falo, por exemplo, do Figma Sites, do Webflow, do WordPress Elementor e também do Framer. Então, eu não defendo nenhuma ferramenta, mas o Framer. Não, tu precisa aprender, beleza, porque ela tá num hype legal, é uma empresa que tá investindo muita grana em recurso para lá, então é uma ferramenta muito boa. Assim como o Figma Site, assim como o Webflow, assim como o próprio Elementor, tá? Então aqui a gente tem um ponto de atenção. O Figma Sites, o que diz aqui? Que é a ferramenta completa que vai projetar, prototipar e publicar sites diretamente dentro do Figma. Ou seja, tu não vai precisar do Framer para fazer isso, tá? Porém, vamos lá. Tu vai poder copiar do Figma. Então, copie e cole seus designs do Figma no Figma Sites para facilitar essa migração. Então, tu vai ter ali uma parte de Figma Design e aí tu vai poder migrar isso de uma forma muito rápida e simples para o Figma Sites, tá? E fazer ali a publicação de boa. Também vai ter parte de modelos, então, templates que tu vai conseguir pegar como partes específicas de um site, como FAQ, como Hero Section, e também modelos já pré-prontos. Eu vi que tem alguns disponíveis, mas aí tem um pequeno porém lá que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Outra questão é recursos e blocos, então tu vai conseguir incluir um sistema de design e elementos pré-criados. Como eu falei, é a mesma coisa que, por exemplo, hoje a gente tem dentro do Elementor, do Framer, do Webflow, entre outras coisas, tá? Pontos de interrupção. Nesse aqui eu digo que é o seguinte, são a questão dos breakpoints, tá? Então tu vai conseguir ter vários breakpoints para ter uma responsividade muito tranquila, assim como é no Framer. E pelo que eu vi, ele vai se assemelhar muito nessa parte ao Framer, tá? Não sei se tem alguma questão de cópia, se eles pegaram como um exemplo, mas é bem semelhante à forma como eles trabalharam essa parte da responsividade, tá? Interações, então tu vai conseguir aplicar micro-interações e interações, efeitos, como diz ali, efeito de paralaxe, efeitos de texto, entre outras coisas, com apenas alguns cliques. Eu achei isso bem interessante. Quer dizer que eles vão pegar toda essa parte de efeitos e vão deixar bem descomplicado. Acho isso bem legal.
E aí tu vai conseguir visualizar e publicar isso. Veja a visualização em HTML ao vivo no Canvas e publique designs diretamente na web. Agora que vem o pequeno porém que ninguém está vendo. O Figma Sites já está disponível em beta, embora para mim ele ainda não apareça, eu ainda não tenho acesso a ele aqui, tá? Mas ele já está disponível para algumas pessoas, porém disponível para todos os planos pagos. É diferente dos outros aqui, ó. Todos os planos e licenças, todos os planos pagos, ou seja, plano gratuito e o plano de estudante Pro não vai entrar para esse cara. Então tu vai ter que ter um plano pago, tu vai ter que pagar para a plataforma para conseguir usar esse recurso, tá? E aí a gente vai entrar na parte do preço, mas primeiro eu preciso falar da outra ferramenta que também tem esse mesmo ativo, tá? Que é o Figma Make, né? Então comece um design e crie seu próprio protótipo funcional de forma muito rápida, tá? Então, tu vai ter um prompt ali para criar o teu protótipo, tu vai começar o teu design diretamente no Figma, vai conseguir ajustar com o IA e também incluindo coisas manualmente e publicar também. Achei isso aqui bem legal, tá? Ó, transforme sua criação em um app da web ao vivo. Achei isso surreal. Porém, ele também tem essa questão em todos os planos pagos. Então, é interessante que vocês entendam isso, que ele não vai entrar em plano de estudante, tá? Pode ser que isso mude? Pode ser que isso mude. Mas, até então, o que tem de informação do próprio Figma, ou seja, desse site que é do próprio Figma, é que apenas planos pagos. Então, vamos ficar atento aí, vamos tentar visualizar para ver se eles vão fazer alguma coisa em relação a isso, para o plano de estudante Pro, mas eu acredito que vai ser algo pago, assim como é outras plataformas, inclusive o Framer, tá? E agora eu quero entrar com vocês na parte dos preços e planos, tá? Vou até atualizar aqui para ver se teve alguma atualização. Não teve nenhuma atualização. E aqui mesmo a gente já consegue identificar o seguinte, tá? Tem uma questão aqui que eu estava vendo, é que esses recursos, ó, a gente vai ter uma licença diferente, que é uma licença chamada Content. Inclusive tá aqui, ó, em breve, tá? A licença Content, ela vai te dar acesso ao Figma Bus, ao Figma Sites com CMS, que vai ser uma próxima atualização, inclusive, eles estão já colocando em prática para colocar o CMS e também a parte de código, ou seja, tu vai conseguir incluir código, assim como é no Code Override, lá do Framer, tá? E também ali, ó, Figma Slides e FigJam, disponível para todos os planos de 8 a 25 dólares por licença. Então, muito importante se atentar nisso, tá? E se a gente vem aqui nos planos, ainda não está disponível, achei isso bem interessante, não tem ainda o símbolo. Aqui, ó, a gente tem o símbolo do FigJam, a gente tem o símbolo do slide, do code, a gente tem do design e do próprio Draw, mas ainda não tem o do Figma Sites, então é porque ainda não está 100% liberado para todo mundo. Mas digamos aí que tu vá pegar o plano Professional, né, mensal, digamos que tu pegue o plano Professional, mensal, e o acesso full a todas as ferramentas, tu vai pagar 20 dólares, tá? Se tu pegar, por exemplo, o Organization, tu já vai pagar 55 dólares, e a cobrança é sempre anual, tá? Então isso aqui é muito importante entender. E aí tem uma outra questão que ninguém está vendo e que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Aqui diz o seguinte, tá? Figma Sites. Projete e publique seus sites, incluído no acesso full, ó, tá? Não há cobranças por domínios personalizados, largura de banda e armazenamento até 2026. De novo, o pessoal só lê o que quer, não lê toda a informação. Então, até 2026, que é ano que vem, passa extremamente rápido, não será cobrado nada por esses domínios personalizados, largura de banda e armazenamento. Mas depois de 2026, provavelmente os planos vão ser reajustados. Então isso aqui é outra questão. Cara, um ano passa muito rápido, tá? Os planos Enterprise e Organização, que é o Organization, eles vão contar com domínios personalizados ilimitados. Então tu vai conseguir gerar inúmeros projetos. Porém, o plano Professional, ele só vai contar com 10. Então tu só vai conseguir criar
10 projetos, pelo menos pelo meu entendimento e pelo que está escrito aqui, tu vai conseguir criar 10 projetos, cada projeto com o seu domínio personalizado. E os limites poderão ser sujeitos à alteração após 2025. Então, tudo pode acontecer nessa questão. Se vocês quiserem saber mais, a gente pode até abrir aqui, ó, para visualizar só esse recurso, que é o que mais está chamando a atenção, né? E aqui tem até um bom preview de como funciona. É bem semelhante ao Framer. A gente tem aqui uma parte de propriedades, aqui de layers e também de ferramentas, então bem semelhante mesmo, só que com uma cara totalmente parecida com o Figma, né? Então aqui a gente tem todas as informações. Eu não vou entrar muito nisso, porque eu acredito que ainda não está liberado para todo mundo, né? Mas é importante saber que, então, se tu quiser, né? Se tu vier aqui, ó, no plano profissional, tu só vai contar com 10 domínios personalizados, ou seja, 10 projetos, tá? Isso aí, pagando então, né? Deixa eu pegar o preço aqui, pagando $20, tá? Vamos ver quanto é que tá o dólar. Se a gente pegar $20 no plano full, a gente vai estar pagando R$114 por um plano onde a gente vai conseguir ter acesso a 10 domínios personalizados, né? 10 projetos diferentes, tá? Já nos planos que a gente fala sobre o acesso full, né, do Organization, seria $55 por mês. Isso já daria um outro valor. 55 por mês, 316 ao ano, tá? Então, assim, relativamente não é caro. Porém, cara, isso aqui vai depender muito, tem muita variável para se trabalhar nessa questão. Então, por exemplo, tem a variável do próprio Figma, que ele ainda não, ele até comenta aqui, ó, que nos preços de planos, né, que ainda não sabe quando vai ser, se vai ser 8 ou 25. Pode ter uma variável muito grande dentro disso aqui, tá? E também tem a questão de que pode mudar, como diz assim mesmo, ó, os limites estão sujeitos a alterações após 2025. Então tem toda uma questão que ainda não foi dita, que ainda não tem certeza, então a gente não pode levar como um padrão exatamente agora, tá? Ainda mais por ser uma coisa nova, beleza? Outro ponto também que eu queria dizer é que qual que vai ser o custo-benefício? Vai ser melhor no Figma? Vai ser melhor no Framer? Então, a gente ainda não tem como saber, porém, claro, tem uma certa facilidade de tu fazer tudo direto no Figma, isso é inegável, mas a gente precisa entender um pouquinho sobre negócio, né? Sobre market share, sobre churn, sobre essa competitividade de mercado, diferencial competitivo. Então, isso tudo vai ter um impacto. Assim como, por exemplo, o próprio Framer pode ir lá e baixar o preço dele. Assim como o próprio Elementor pode baixar o preço, assim como ele pode lançar alguma coisa lá no Elementor, lá no Webflow, ou até mesmo no Framer, que vai tentar bater de frente com esses recursos aqui que o Figma lançou. Então, tem muitas variáveis ainda que não estão sendo vistas, né? Pelo menos na minha visão, o pessoal está falando sobre, mas não está vendo toda a visão que está tendo dentro disso, né? Então, assim, tem muita coisa ainda para rolar debaixo dessa ponte. Eu não arriscaria a falar exatamente nada agora. Eu deixaria isso passar para ver o que de fato eles vão fazer. Como que vai ser, se tu vai ter mesmo esse limite de 10 projetos, se tu vai ter mais, quais contas vão poder ter acesso, se o plano Pro estudantil vai poder ter acesso a isso. Então, tudo isso ainda é muito cru, muito pequeno ainda para a gente conseguir ter uma visão melhor, tá? Mas claro, cara, fiquei abismado com tudo que foi lançado e eu acho que tem tudo para dar certo, mas, claro, essa competitividade de mercado é boa, porque querendo ou não, vai fazer todas as plataformas se mexerem em relação a preço e recurso, tá? Então, na minha visão, é uma coisa boa o Figma ter feito isso e eu quero ver como que isso vai se desenrolar ao longo do tempo, beleza? Galera, agora vamos para a parte prática, porque eu quero mostrar para vocês algumas questões aqui que eu vi que atualizou, tá? Então, eu vou entrar aqui no Figma, e a primeira coisa que eu vejo que atualizou aqui no Figma foi a parte estrutural, tá? Tem algumas pequenas mudanças aqui, que eu já visualizei. Por exemplo, agora a gente não tem mais aquele símbolo aqui embaixo de explorar a comunidade, tá? Agora a gente tem esse modelos e ferramentas, beleza? Outro ponto, né? Acho que vocês estão vendo, mas o Figma agora tem a língua portuguesa. Então, para trocar é bem simples, a gente pode vir aqui no nosso perfil,
tá? Configurações, e a gente altera o idioma. Foi lançado 3 idiomas, né? O espanhol, esse aqui, e também o português Brasil, tá? Foi lançado exatamente isso para tu ter ali mais recursos, tá? Particularmente, eu vou dizer para vocês que eu não tô acostumado em português, então tá, para mim tá sendo um pouco estranho, tá? Particularmente, eu não sei se eu não vou trocar para o inglês de novo, beleza? Mas agora a comunidade não tem mais, agora essa comunidade ela fica aqui, ó, modelos e ferramentas. E aqui a gente consegue fazer as pesquisas, tá? Por exemplo, aqui a gente já tem a parte de sites, e aí por isso que eu queria mostrar para vocês, eu vou entrar num deles, e olha só, ele já me diz exatamente aquilo que eu mostrei para vocês lá. Eu tenho uma conta estudantil Pro aqui nesse plano, tá? Olha só, faço o upgrade para um plano pago para começar a usar os modelos do Figma Site. Então ele já me diz que para usar esse recurso eu preciso ter um plano pago, tá? Então não consigo acessar se eu não tiver o plano pago, beleza? Primeiro ponto já é esse, né? Particularmente eles ainda estão colocando algumas coisas, tá? Eles ainda estão colocando aqui alguns pontos assim. Particularmente eu não gostei tanto desse formato de pesquisa, eu ainda tenho algumas questões lá da outra forma de pesquisa que eu achava um pouquinho melhor, mas eu acho que está sendo uma coisa beta, então eles ainda vão ajustar bastante, tá? Eu vou pesquisar aqui, ó, website, só para mostrar o que eu quero mostrar para vocês, que antes a gente tinha, por exemplo, a gente podia separar por criador, e agora a gente não pode mais. Né? Agora a gente só consegue, por exemplo, vir aqui e pesquisar por um nome de alguma coisa, né? E aí não necessariamente vai aparecer, tá? A gente tem aqui como filtrar, então a gente tem esses 3 filtros agora apenas, e não 4 como era antes, tá? A gente tem aqui o filtro de pago, gratuito e os dois, e aqui os produtos. Então aqui a gente já tem Figma Bus, Figma Site, Slide, FigJam, protótipo do Figma, achei isso aqui bem legal. Figma Design e todos os produtos. Então a gente tem um filtro um pouquinho diferente do que era antes, tá? Outro ponto que eu vi que mudou é que aqui, ó, eu vou entrar aqui no perfil da comunidade, tá? No caso, no meu perfil da comunidade. E aqui a gente já tem também uma atualização, tá? Recursos de design, a gente já tem essa parte aqui, ó, até de imprimir, e redes sociais, então isso aqui era uma coisa que não tinha antes, eles incluíram, tá como novo. E pelo que eu entendi, é um recurso lá do Figma Bus, tá? Sites da web também novos, porém da parte do Figma Sites, beleza? Plugins, quadro branco, que daí são a parte do FigJam, e aqui também de apresentações, que é o Figma Slide, tá? Se eu volto aqui, né, a gente tá um pouquinho diferente também essa parte, ó. Aqui já tem uma chamada de atenção, lançamentos do config, ó. A gente tem essas duas coisas, e agora não aparece mais isso aqui em primeiro, né? Antes era isso aqui em primeiro, e agora eles têm um Figma Site chamando aí para ter um plano pago, tá? Achei bem interessante, achei bem legal. Eu acredito, eu não publiquei nada ainda aqui de design para dentro da minha comunidade para saber se teve alguma atualização em relação a isso, tá? Mas eu acho que não, beleza? E agora quando tu clica de volta, antes ele ficava aqui salvo essa parte, né? Mas agora quando tu clica aqui, ele fecha automaticamente a comunidade. Então ele não deixa aberto, tá? E eu particularmente não gostei disso. Eu acho que ele poderia deixar aberto sim, para mim não teria nenhum problema, tá bom? E agora, vamos lá fazer alguns testes, vou colocar em recentes, e aqui a gente já tem essa parte aqui em cima, ó, diferente também, ó. Aqui ainda não tem Figma Sites, né? Mas tem o Design, o FigJam, o Slides e o Bus, tá? Vamos começar agora pelo Figma Design, para ver o que atualizou. Eu vou criar um documento novo, digamos assim, tá? Obviamente está tudo em português, então um pouco diferente. Primeira coisa que eu já vi foi que a barra flutuante agora tem mais opções, né? Então ela tem aqui mais uma opção, que é o Draw, tá? Que é aquela ferramenta que eu falei de desenho, beleza? Uma das coisas que eu vi que mudou, além da questão do nosso idioma, né? Assim, muita gente estava esperando por essa atualização, mas particularmente, como eu falei, eu não estou tão acostumado, então pode ser que eu me perca um pouco, tá? Vamos lá. Nessa parte aqui, o que mudou? O que mudou aqui foi aqui, ó. A gente tem atualizações aqui dentro, como eu falei. Lá no começo eu disse para vocês que tinha esse editar imagem, né? E
criar uma imagem também. Então a gente vai fazer esse teste aqui agora, tá? Dessas duas ferramentas que tiveram aí atualização ultimamente, tá? Então, o primeiro ponto, criar imagem. Pelo que eu entendi, agora tu vai conseguir criar em português, né? Pelo que eu entendi. Eu vou colocar aqui um cachorro. Ó, vou botar aqui, ó, um Golden Retriever sentado. Ó, e agora eu consigo selecionar qual vai ser o modelo de geração de imagem que eu quero utilizar. Então agora eu vou fazer 3 testes aqui. Vou copiar esse mesmo prompt, tá? Vou primeiro criar com o GPT Image One, tá? Vamos ver o que ele vai criar aqui para nós. Quero fazer uma comparação com vocês disso também, porque é um recurso que eu vi que lá quando lançou não era tão interessante e agora eles colocaram algumas coisas ali para ter essa modificação. Ó, achei bem legal. Tá realista, mas não tá tão realista assim, tá? Agora, eu vou fechar e eu vou criar uma nova imagem, tá? Criar uma nova imagem. Agora eu vou trocar para o Image 3. Vou colocar o mesmo prompt e vou colocar para gerar. Vamos fazer a comparação. Então, esse cara aqui, ó, é do GPT-1. Esse cara aqui vai ser do Image 3. Ó, já teve uma boa diferença. Claro que isso aqui é um teste simples, tá? A gente está fazendo ali com um prompt bem simples mesmo e totalmente em português, né? Então, dá para a gente fazer testes um pouco maiores também, tá? E agora eu vou criar com o outro, né? Que é o nosso último aqui, que é o Titan 2. Vou criar o mesmo prompt, tá? Claro que a gente poderia colocar mais informação, como por exemplo, foto ultra realista ou close-up ultra realista de um Golden Retriever. Dá para fazer esse teste? Dá para fazer esse teste, a gente vai fazer depois que terminar aqui, tá? Particularmente, cara, para mim para mim os dois mais, eu gostei bastante desse aqui, tá? Tem alguns errinhos aqui, ó, e para mim esse aqui foi um dos melhores, tá? Ó, qualidade não é tão ruim, tá? Eu vou agora fazer o seguinte, vou criar um pouco mais de uma parte aqui diferente, tá? Então vou colocar aqui, ó, close, ó, close up. Opa, deixa eu botar em criar uma imagem, close up, tá? De uma amazona. Vamos botar aqui, ó, de um guerreiro espartano. De um guerreiro espartano na guerra. Vou botar aqui, ó, ultra realista, né? Ultra realista de um guerreiro espartano na guerra, tá? Vou copiar esse mesmo prompt que eu quero fazer um teste nos 3. E vamos ver como que ele vai se comportar. Vou trazer ele para cá para a gente ver, tá? Particularmente eu testei pouco essa ferramenta, mas eu já gostei um pouquinho do resultado. Eu acho que ainda tem coisa para melhorar, mas só deles terem colocado vários modelos, isso já é bem interessante, tá? Vamos testar aqui agora. Cara, bem legal. Não é ainda algo muito realista, mas eu achei bem interessante. Criar uma imagem. Agora eu vou trocar para o nosso Google Image 3. Vamos deixar ele gerar. Antes também a gente tinha um problema que era o seguinte: quando eu colocava para gerar uma nova imagem, ele sobrescrevia a anterior. Isso era um erro, era um bug, e eles ajustaram. Então, ponto mega positivo. Ó, ficou legal, mas não está ultra realista como deveria. Tá? Vamos ver agora naquele Titan. Fazer o mesmo. Outro ponto é testar em inglês, tá? Eu acredito que a geração em inglês ela vai ser muito superior à em português, tá? A gente pode até fazer um teste tradutor. Melhor, eu vou pegar aqui um prompt de algo que eu gerei há pouco tempo. Deixa eu pegar aqui. Ó, vou pegar esse aqui, ó. E vai ser em inglês, tá? Vou pegar o prompt em inglês para a gente fazer um teste. Ó, achei muito, muito fraco. Mas vamos testar em inglês e com um prompt bem mais
estrutural, tá? Ó, vou colocar aqui. Eu acredito também que tem uma limitação de caracteres, então ele não pegou todos os caracteres. Teria que dar uma reduzida no prompt, obviamente. Claro que aquele prompt eu estava usando para outra coisa, mas dá para a gente fazer esse teste sim, tá? Vamos ver como que ele se comporta. Ó, já ficou bem mais interessante, já achei bem mais realista. Vamos fazer um novo teste. Agora no Google Image 3. Opa, ele sobrescreveu. Deixa eu cancelar. Eu quero que ele crie uma nova imagem. Isso. Vamos ver como que ele vai se comportar. Assim, particularmente, eu prefiro fazer a geração em outros lugares, tá? Mas claro, às vezes tu vai precisar de uma coisa rápida. Já ficou bem ruim. Não gostei. Achei bem, bem ruim mesmo. Criar uma imagem, Titan V2, e a gente vai colocar aquele prompt. Vamos deixar ele fazer a geração. Para mim, o melhor está sendo do GPT, tá? Dos três que estão ali, o GPT está saindo melhor em alguns termos, tá? Ó, ele não conseguiu gerar. Vamos tentar de novo para ver se ele vai conseguir. Vou apagar essa parte aqui, ó, só para ver. Vamos ver se ele vai gerar, criando imagem. Mas é um recurso legal, tá? Dá para fazer bastante coisa com isso, claro. Como eu falei, eu não gero por aqui, eu gero por outras ferramentas. Mas, ó, cara, para mim, a do GPT não tem erro, tá? Se a gente comparar GPT e essa aqui também é do GPT, cara, tá muita diferença. Eu achei assim que tá, olha só, muita diferença mesmo. E aí a gente tem, claro, aquele recurso que é o recurso de boost, né? Que é de melhorar a resolução. Eu achei bem interessante também esse recurso. Olha só, vamos se aproximar aqui, ó. Esse recurso melhorou bastante lá das primeiras atualizações para agora, tá? Pelo menos na minha visão, melhorou muito. E aí, vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o resultado que ele vai gerar. Mas, ó, ele deu uma boa, mas uma boa mesmo, ajustada. Cara, olha isso. Ficou muito bom, tá? Aqui, vou fazer a mesma coisa. Deixa eu melhorar a qualidade. Eu acho que ele não consegue fazer em mais de uma, tá? Então, a princípio, testem, mas testem aí uma por uma, beleza? Mas eu quero ver o resultado, principalmente na parte dos olhos, parte do rosto, sempre tem um detalhe bem a mais, tá? Então, vamos analisar. Cara, bem interessante esse recurso, né? Cara, gostei muito mesmo desse recurso de Boost Resolution, tá? Ou melhorar resolução aí em português, tá? Vamos analisar isso aqui também. Um próximo recurso, que é a questão de editar a imagem, que foi inclusive um teste que eles fizeram, foi o seguinte, ó. Eles tinham uma imagem, eu vou colocar criar uma imagem, tá? Vou colocar aqui, ó, uma foto do céu azul e limpo, sem nuvens, com alguns pássaros voando, tá? Eles tinham uma imagem nesse estilo lá na apresentação dessa ferramenta, que é a ferramenta de editar imagens, tá? Basicamente, o que eles faziam? Eles tinham uma imagem que era um céu e alguns pássaros, e eles pediam para fazer a edição colocando nuvens. Achei interessante, ó, ele criou aqui. Não parece muito um céu, assim, tá um pouco estranho, mas beleza. E aí eles vinham aqui, ó, e colocavam em fazer aqui essa questão da imagem e colocavam assim, ó, adicione nuvens, tá? E aí dava aqui o comando de Ctrl Enter, e aí ele adicionava nuvens a essa imagem, tá? Vamos ver ele fazendo essa parte desse recurso de edição, tá? Particularmente, nas primeiras vezes que eu testei, eu não gostei muito do resultado, achei que ficou bem ruim, mas, né, claro que é um recurso novo e que provavelmente vai ser atualizado aí ao longo do tempo, tá?
Ó, ele adicionou nuvens. Achei bem interessante. Dá para fazer algo nesse sentido. A qualidade da imagem não é boa, tá? Olha só, não é muito boa, mas, né, infelizmente, a gente está trabalhando, né, o Figma está trabalhando nesse recurso ainda, pelo meu ver, tá? Próxima coisa que teve atualização e que agora é nativo é quando a gente tem agora, por exemplo, uma forma, eu tenho um círculo, e agora quando eu pressiono a tecla T de texto, eu consigo ali ter o mesmo recurso que o Photoshop e o Illustrator, de conseguir criar um texto no formato daquela imagem. Então, por exemplo, no caminho, digamos assim, né? Eu vou botar aqui, ó, meu nome, por exemplo, né? Tá? Vou aumentar bastante, vou botar uns 500. 500 é muito. Ó, aí agora a gente já tem esse recurso aqui, tá? E aí tu pode fazer isso de diversas formas, né? Como, por exemplo, desenhar aqui a gente pode desenhar aqui algo, ó, assim, e dentro desse cara a gente ter a ferramenta texto, ó, e a gente também colocar, ó, e aí ele pega nisso. Cara, achei isso bem interessante e agora é nativo, né? Então, isso para mim eu acho que é uma coisa que muito boa mesmo, tá? Eu acho que é um recurso muito interessante, beleza? Próximo recurso que eu visualizei é o seguinte, a gente tem aqui digamos que duas formas, tá? Eu vou colocar aqui, ó, duas formas. Eu vou pegar um retângulo também, então não, quadrado e um círculo, tá? Vou colocar aqui uma cor, ó, colocar aqui um branquinho e um cinza, tá? Quando eu seleciono essas duas formas, a gente tem sim essas aqui, né? Porém, a gente pode fazer algumas outras coisas, tá? Eu vou pegar essas duas formas e vou juntar elas no achatar, beleza? E agora a gente faz a edição clicando várias vezes, 2 ou 3 vezes, ele vai entrar nesse modo de edição e aqui a gente tem novas ferramentas. Primeira ferramenta nova é o mover itens. Então eu movo aqui, ó. Posso mover só esse item, tá? Segunda coisa é que agora a gente pode fazer a seleção. Então, quero fazer a seleção só desse ponto, só daquele ponto. Quero fazer a seleção só do meio da meiuca aqui, ó. Mesma coisa, tá? E a ferramenta que a gente estava esperando, muito boa também, que eu gostei bastante, que é o construtor de formas ou Shaper Builder, tá? E que basicamente funciona da seguinte forma: a gente clica aqui e se a gente não clicar em nada, ele já está com o símbolozinho demais, a gente faz isso aqui, ele ficou uma forma única e ele uniu as formas. Se a gente vir aqui com o menos, com o menos pressionado com o Alt e tirar, ele intercede. Ó, bem interessante. Ó, vou ficar só com aquela parte ali, ó. Pronto. Então achei isso aqui muito interessante, é bem semelhante também a alguma coisa lá do Photoshop, do Illustrator, principalmente, tá? Muito bom para vetores isso aqui. Além de, claro, a gente ter outras coisas aqui, ó, espelhamento, tem também essa parte todinha de canto arredondado. Achei bem interessante que tem muita coisa legal e a mais, tá? Então, para mim, assim, foi alguns pontos que melhoraram muito, beleza? Próxima coisa que melhorou, vamos criar um frame aqui agora. E agora a gente tem uma atualização em relação ao auto layout, tá? O que é esse auto layout? A gente tem agora o fluxo texto livre, a gente tem o fluxo vertical, que agora a gente pode envolver ele totalmente vertical. A gente tem o horizontal, tá? E a gente tem também o grade, que é esse aqui, que ele fica demarcado, ele demarca as grades, tá? E aqui a gente pode, ó, fazer as modificações, isso aqui não tinha antes, achei muito interessante. Inclusive modificar os pontos, né? Então, por exemplo, ó, quero espaçar, mas eu continuo vendo as margens, ó. Botar aqui 80 e 80, tá? E agora eu vou colocar aqui também, ó, 80 e 80. Olha só, a gente consegue ver as margens da onde isso está acontecendo, tá? Isso aqui é muito legal, muito importante, tá? E também a gente consegue vir aqui, ó, ver a prévia, claro, a gente pode visualizar e ver tudo que está acontecendo, mas a gente consegue visualizar essa grade. E eu posso aumentar ela, como por exemplo, posso vir aqui, ó, e colocar 7
por 2. Ou, olha lá, ele está mudando. Ó. Então, isso aqui é um recurso, como eu falei, daquele CSS, né? De Shaper, de CSS Grid. Cara, achei isso aqui surreal e muito bom. E aí a gente pode pegar cada um dos itens aqui e ir preenchendo. Pelo menos para mim, assim, eu achei um recurso bem bacana. Vou pegar aqui, por exemplo, uma foto e eu consigo incluir e dizer para ela aonde eu quero que fique, ó. Quero que fique só no primeiro, quero que ele expanda para o segundo, ó, e ele ajusta para mim conforme eu queira, tá? Claro que se tu colocar aqui, tipo, por exemplo, eu vou tirar esses, deixa eu tirar aqui, ó. Eu vou tirar esses espaçamentos, ó. Vou tirar esses espaçamentos e a partir de agora eu vou trabalhar ele assim, ó, tá? Então, nesse caso, eu sei a grade que eu estou utilizando. Isso aqui é muito bom, é semelhante ao que acontece lá dentro do Elementor, tá? É uma ferramenta muito, muito legal. Gostei muito disso aqui, acho que isso aqui vai agregar bastante, tá? Outro ponto, né, que a gente tem de novidade, que eu gostei bastante também, deixa eu até pegar essa imagem, vou pegar uma outra imagem aqui. Cadê? Essa aqui, vamos pegar essa aqui mesmo. A gente tem um recurso agora que é o modelo. Ó, ele consegue colocar um modelo básico de orientação de alguns pontos, tá? E eu consigo selecionar essa origem, tá? Para que isso aqui serve? Eu ainda não entendi muito bem, mas me parece ser como se fosse um pattern. E aí tu consegue criar padrões, tá? Mas claro, isso ao longo do tempo a gente vai visualizando e vendo como que funciona, tá? Outro ponto que eu notei aqui é que agora a gente tem algumas outras ferramentas na parte de efeitos, tá? Além daqueles efeitos normais que a gente tinha antes, da sombra projetada, sombra interna, o desfocar a camada e o desfocar o plano de fundo, a gente tem agora o textura, ou seja, é como se fosse um granulado, ó, é uma textura que a gente pode ir mesclando, tá? E eu posso até inclusive recortar para uma forma, para ele habilitar e desabilitar isso. Ó, vou colocar aqui bem grande. Ó, e ele corta para forma ou não, tá? Por exemplo, quero só interno, não quero que a borda seja afetada, tá? Então isso aqui é bem legal. O raio também, ó. Isso aqui é como se fosse uma textura, tá? Eu acredito que em breve eles vão colocar mais texturas, provavelmente. E a gente tem também um outro recurso que também não era nativo, que é o ruído, ou seja, o nosso noise, tá? Então a gente tem o noise mono, a gente tem o noise duo, que é o branco e preto, e o multi, tá? Particularmente o mono, vou colocar ele totalmente em preto, vou botar ele assim mais ou menos, ó. Eu vou aumentar um pouco, ó. Pode aumentar e diminuir. Então aquele ruidinho que a gente colocava agora não precisa mais se acanhar, ó. A gente tem agora total controle disso, ó. A gente consegue ter um ruído sem a necessidade de ter um plugin, tá? Claro que quanto mais a gente mexer, melhor. Ele vai ter resultados diferentes com coisas diferentes. Mas olha só, consegui ter um resultado muito legal e muito bom, tá? Isso aqui foi um recurso novo também que foi colocado. Eu achei muito interessante mesmo, tá? Próximo recurso que eu vi que foi bem interessante é o nosso Figma Draw. Então agora a gente tem um modo específico para a parte de desenho, tá? Galera, eu sei que o vídeo está ficando longo, mas é importante que todo mundo saiba das atualizações para que a gente tenha aí mais recursos para trabalhar dentro do Figma, tá? Quando a gente habilita ou desabilita, tanto o nosso menu lá de baixo, quanto as partes laterais mudam. Então, ó, esse aqui é o modo natural, que é o modelo, digamos assim, é o modelo padrão, tá? O modelo design. E a gente tem esse modelo draw, tá? As camadas mudam aqui. E agora a gente tem os recursos de pincel, caneta e lápis, tá? Achei isso bem interessante, bem legal. Eu vou mostrar para vocês agora, tá? Na parte de caneta, beleza? A gente tem aqui a largura. Provavelmente vai mudar alguma coisa. Ó, eu vou colocar aqui, ó. E aqui a gente tem configurações novas agora. A gente pode modificar o canto da borda. A gente pode fazer várias coisas. Acho isso aqui muito interessante mesmo, ó. Eu vou pegar e vou deixar totalmente ajustado aqui.
Vou deixar aqui, ó, totalmente ajustado, tá? Ó, o raio da borda em 200. A gente tem configurações aqui de sólido, de degradê também, que eu achei bem interessante, que tem algumas coisas legais, tá? A gente tem também a parte aqui dos modos de mesclagem que a gente pode estar usando, beleza? As modificações, então posso modificar várias coisas aqui, tá? Ó, para ele ir modificando. E aí tem um pequeno ponto nisso aqui, tá? A gente tem aquelas mesmas ferramentas, né, de seleção, de mover o ponto. Cada uma delas, quando tu encontrar ali o ponto certo, tu vai conseguir identificar. Mas, seguinte, a gente tem também um outro ponto, digamos assim, que é o pincel, tá? Que foi uma das coisas que eu achei bem interessante, que é o seguinte, a gente pode escolher qual que é o pincel e a gente pode criar pincéis novos, tá? Achei isso bem legal, bem interessante, vou mostrar isso para vocês agora. Mas, vamos lá. Primeiro, eu vou escolher esse pincel aqui, que é um New Wave, e eu vou criar aqui, ó. E ele criou, tá? Eu só vou aumentar um pouquinho o tamanho, ó, para vocês verem. Ó, ele criou com base no pincel que tem ali, tá? Mas como que eu faço para criar um novo pincel? Eu vou pegar aqui agora um recurso que é o seguinte, eu peguei um vetor em SVG, que é esse cara aqui é um vetor em SVG, que eu simplesmente baixei lá no navegador, ele não está nem aparecendo aqui, mas eu baixei no navegador, tá? Baixei lá no FreePik, inclusive, tá? Um em EPS, então o EPS eu abri no Illustrator, ó, tá aqui, copiei só o que eu queria, que é aquele que eu mostrei para vocês, que é esse aqui. E esse aqui eu baixei um SVG com todos esses, tá? E aí eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu achei bem interessante, beleza? Como que a gente faz para criar um novo brush, tá? Ou um novo pincel? Eu seleciono a minha imagem. Primeiro, ele precisa estar em um vetor único. Caso ele não esteja, ele esteja agrupado ou separado, tem que selecionar tudo, clicar e colocar em achatar primeiro, tá? Então daí ele vai criar um vetor único. Segundo ponto, agora a gente tem aqui com o botão direito pressionado, o criar pincel, pincel de alongamento. E eu fiz a criação, pincel de alongamento criado. Agora eu vou voltar nos pincéis, e aí lá embaixo ele vai ter aqui, ó, vector. Se eu selecionar, agora eu consigo ter o mesmo traçado daquele carinha que eu mostrei para vocês, ó. Ó, mesmo traçado. E aí uma coisa importante é que se tu pressiona o Alt e o Scroll, ele diminui e aumenta o traçado. Isso aqui eu achei bem, mas muito legal mesmo. Ó, e ele fica com o mesmo traçado desse cara aqui, tá? E, claro, ele fica em vetor, então a gente pode aumentar, diminuir, fazer muita coisa legal nessa parte, tá? Achei bem interessante, cara, dá para fazer modificações, alterações. Aqui tu pode renomear e também excluir, tá? Então, dá para fazer muita coisa nessa parte também. Vou pegar um outro modelo. Deixa eu pegar um outro modelo aqui diferente. Eu vou pegar, deixa eu ver. Eu vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Vou selecionar ele e vou achatar primeiro. Vou clicar com o botão direito, criar pincel de alongamento. Vou voltar aqui no pincel, vou ir lá no último de baixo, e agora ele criou aquele padrão, tá? Vou aumentar aqui agora, ó, para 200, e agora eu tenho aquele mesmo padrão lá que a gente criou, tá? Claro que ainda é nova, a ferramenta ela ainda é nova, ela ainda tem muita coisa para ajustar. Então, por exemplo, tem como criar um brush de smoke. Cara, provavelmente tem, mas ainda está muito no início, então calma, não precisa sair correndo fazer tudo, tá? Eu acho que muitos dos recursos ainda vão ter atualizações, como eu falei, ó, ele tem um recurso bem legal, achei isso aqui muito bacana. E se tu tiver, por exemplo, uma assinatura legal, um traçado legal de mão, cara, dá para colocar isso, e se tu tiver caneta ou um tablet, por exemplo, tu pode usar isso de uma forma muito tranquila e muito boa, para fazer inúmeros trabalhos, não só de ilustração, mas também de escrita, tá? Achei isso muito bacana, muito legal, inclusive até mesmo de lettering, tá? Então, o pessoal pode fazer bastante coisa em relação a isso, tá? Mas, ó, cara, o traçado, eu achei bem bacana, e a gente consegue ter um traçado legal. Mas tá vendo que, ó,
eu ainda não tirei e ele fez um traçado nada a ver, sabe? Então, tem que cuidar um pouco isso. Essa questão aqui, ela ainda não tá 100% legal. E a gente tem a ferramenta lápis, que é basicamente um lápis, né? Se eu pressionar o Shift, ele não faz nada. No Ctrl também não, mas ele é como se fosse um lápis mesmo, então a gente consegue fazer bastante coisa. Mas, claro, ele também não é preciso, ó. Ó, tô tentando fazer um L aqui, cara, ele não é tão preciso. Então ele deve ter algumas questões ali para serem ajustadas, tá? A gente pode fazer variações, pode fazer testes, um monte de coisa, mas sempre vai ter coisas que a gente vai precisar ajustar, beleza? Um outro ponto que eu também identifiquei é que agora a gente tem, eu vou pegar essa imagem aqui do robô, quero mostrar para vocês isso, que é o seguinte, a gente tem aqui agora, nessa parte de imagem, na parte de recurso, qualquer coisa, a gente tem a repetição radial e a gente tem a repetição linear, tá? Vamos ver como que isso funciona. Vou colocar bem para cá. Vou colocar aqui, ó, repetição radial. Ele fez um círculo com base na minha imagem. Então isso aqui, para quem faz aí algumas coisas nesse sentido, pode ajudar bastante, tá? Aqui tu controla as atualizações, então o espaço, a quantidade de itens, ó, ele vai mudando. Cara, achei isso aqui bem legal, tá? Ó, uniforme ou pixel, isso aqui a gente pode visualizar. E o linear, que é quando tu quer criar em linha. Então isso aqui também é bem legal. Tem a orientação aqui quando tu troca. Eu achei esse recurso bacana, tá? E aí, a gente tem um próximo recurso também. Deixa eu voltar aqui. Quero pegar só aquela primeira imagem. E a gente tem uma outra questão aqui também, tá? Eu vou pegar aqui o meu efeito de desfoque de plano de fundo, tá? Perdão, desfoque de camada. Agora eu tenho o desfoque progressivo, tá? E eu acho que, inclusive, esse mesmo desfoque a gente consegue tanto no Figma Design quanto no Draw, tá? O que é esse cara? O desfoque normal de camada é aquele desfoque que tu vai desfocar a camada inteira, tá? Já o desfoque progressivo, a gente tem como se fosse um degradê. E eu consigo dizer para ele aonde que eu quero que desfoque, se é no início ou no fim. Então, se liga só. Vou pegar só a parte de baixo aqui, ó. Desfocar só essa parte de baixo. Cara, isso aqui é bem interessante, tá? No desfoque do plano de fundo, também tem isso, tá? Só que daí já é um pouquinho mais complexo. Então, a gente já vai ter que fazer algumas coisas ali para conseguir ajustar. Isso aqui é um pouco mais complexo, ó. Tá vendo que ele não funciona porque ele está tentando desfocar o plano de fundo. A gente pode fazer uma forma aqui, um retângulo, por exemplo, tá? Vamos fazer esse teste. Eu vou colocar aqui 10%. E a gente vai fazer dois testes, ó. Um aqui em cima, um pouco menor, e um embaixo, tá? O de cima, eu vou aplicar o desfoque de camada progressivo, e eu quero só a parte de baixo. Ó, ele ficou exatamente assim. Eu vou colocar 50% e ele ficou assim. Dá para fazer como se fosse uma iluminação. Quanto mais desfoque, mais ele vai afunilando, tá? E aí a gente pode mudar esse cara, o start dele, olha só. A gente pode mudar várias coisas, ó. Ó, inclusive aqui, ó. A gente pode colocar aqui, a gente pode colocar assim, cara, bem legal. Já na parte de camada, na parte de background, digamos assim, vamos ver aqui como é que fica. A gente tem o progressivo, ó, o desfoque normal, que é o uniforme, que é aquele de efeito de vidro, e a gente tem o progressivo, que é o quê? Eu quero que só a parte de baixo fique muito desfocado, e a parte de cima, não. Ó. Cara, isso aqui é bem interessante de fazer com baixa opacidade. Então, olha só, se eu pego, por exemplo, um card, eu tenho um card, e eu quero que só a parte de baixo desse card fique desfocado. Tá aí. Eu até ensinei uma vez como é que fazia com máscara, tá? Mas, ó, agora isso aqui é nativo. Então, eu achei bem interessante, achei bem legal.
essa atualização, tá? A gente tem um recurso que não faz muito tempo que foi atualizado, que é esse recurso aqui, ó, de medição e anotações, tá? O recurso de medição, ele funciona da seguinte forma. Eu marco o ponto A e o ponto B, e ele vai me dizer quanto que tem dentro daquele raio. Então, por exemplo, eu marquei aqui o final da imagem, e agora eu vou marcar aqui, ó, aqui, e vou marcar, ó, aqui até aqui, ó. Cadê? Ó, marquei esse ponto. Ó. Então ele está me dizendo que tem 511 entre esse recurso e esse recurso. E agora, daqui até aqui, 1024. Isso serve para tu ter ali algumas questões que são mais específicas para medições, tá? E a parte de anotação, também tu consegue criar uma anotação, tu pode criar categorias, achei isso aqui surreal, também tu pode adicionar uma propriedade, cara, achei muito bacana isso, dá para fazer bastante coisa, e se eu não me engano ele fica ali uma visibilidade limitada no modo design, tá? Mas é um recurso que dá para tu utilizar aí quando tu estiver em equipe, beleza? Bom, em relação à IA aqui não teve tantas mudanças, talvez alguma coisa em relação ao que já existia, mas basicamente tá muito bom os recursos, acho que eles vão melhorar, inclusive ainda mais, tá? Bom, agora falando sobre o restante, né, de outros itens, tá? Por exemplo, o Bus, né, que é o Figma Bus. Agora a gente tem uma parte, a gente tem aqui como criar arquivos, posts, entre outras coisas, tá? Então aqui a gente tem, ó, voltar para arquivos, comece agora. E aqui ele te pergunta, ele tem uma parte de templates, né? Então aqui ele tem vários, ó, para rede social, então ele tem para anúncio, para a parte de, ó, anúncio retangular grande para o Google. A gente tem questão de anúncio para várias plataformas. Da comunidade, a gente posso criar modelos aqui também. Eu posso vir aqui no explorar, ó, postagem do Facebook, postagem para o X. Tem uma caralhada de coisa aqui para explorar agora, tá? Celebração, então, coisas aí de eventos, imprimir. Agora a gente tem algumas questões aqui de impressão. Achei isso bem legal. Cara, isso aqui é muito bacana. Vamos até colocar aqui, ó. Vou colocar esse cara aqui. E aí, vamos ver como é que ele exporta. Agora a gente tem uma exportação aqui diferente. Achei isso aqui bem legal. O tamanho aqui, a gente tem o tipo de cor, a gente tem aqui como colocar em PDF. Eu acho que isso aqui é muito bacana. A gente pode, por exemplo, fazer uma apresentação aqui dentro e a gente pode exportar em PDF. Então, isso aqui eu achei muito, muito legal. Até queria testar isso, ó. A gente tem vários aqui, ó. Vários, cor, gradiente, imagem, a gente tem recorte, a gente tem aqui a parte de borda, a gente tem a parte de IA também ajudando nessa questão. Poucas ferramentas aqui embaixo e muitas aqui do lado, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem essas ferramentinhas aqui, publicar o modelo, inclusive, tá? A gente tem a ferramenta aqui do ladinho, ó, que são os modelos em si que a gente pode buscar e visualizar. Até eu vou excluir isso aqui. Beleza? E a gente pode também ter a parte de texto, que a gente pode incluir. Para mim, tá bem semelhante ao Canva, inclusive, tá? Parte de imagem, onde a gente faz um upload ou a gente cria com o IA. A parte de formas, então tem algumas formas aqui pré-prontas. E a gente tem a parte de inserção, ou seja, a gente tem bibliotecas, a gente pode adicionar bibliotecas, ó, de vários locais e coisas. A gente pode pegar bibliotecas prontas aqui que já existem, tá? Tem bastante coisa interessante que dá para utilizar. A gente tem a parte de editar um conteúdo e a gente tem a parte de carregar uma planilha. Eu achei isso aqui bem interessante de fazer também, ou seja, criar planilhas, tabelas aqui dentro, tá? A gente tem a parte de ir e voltar aqui, como se fosse assim, tipo o Ctrl Z, tá? A gente tem aqui o Spotlight, né, que é como se fosse ali para mostrar que é tu. A gente tem a parte de compartilhamento, assim como outros modos, né? Vou adicionar esse modelo. E eu vou fazer duas cópias. Ó, vou fazer uma cópia e uma outra cópia, tá? Se eu quiser exportar agora, olha só o que ele vai me pedir. Ó. Ele vai dizer, tu quer que eu exporte todos ou tu quer selecionar os que tu quer exportar? Ah, eu quero exportar todos. E aí ele vai fazer a exportação. Vou colocar em PDF, por exemplo. Qualidade alta. sRGB, não tem problema.
e eu vou exportar esses recursos, ó, totalmente interno. Tu não precisa mais de plugin para fazer isso em PDF. Então, só com essa parte do Figma Bus, tá? Vou colocar aqui na área de trabalho. Eu quero ver como que vai ficar o formato, inclusive, né? Vou minimizar aqui também. Ele salvou aqui em PDF. E olha só, vamos ver como que ele gerou. Me parece que ele está um pouquinho lento. O arquivo, provavelmente que ele ficou bem grande. Vou colocar aqui em 75% e ó, ele criou um PDF com aqueles 3 slides, né? Então, achei isso aqui bem legal. Para fazer uma proposta comercial, para fazer uma apresentação comercial, já é algo bem interessante, tá? Então, nessa parte que também a gente tem aqui como fazer as movimentações, as ferramentas. A gente pode trocar aqui para o modo design, assim como lá dentro do modo específico do slide, né? A gente consegue fazer essa modificação diretamente por lá também, tá? Achei essa parte legal. Dá para tu criar uma boa coisa aqui dentro, mas eu não sei se eu usaria tanto, tá? Particularmente, todas as minhas criações, e aí vocês podem ver aqui, ó, as minhas criações elas são diretamente no Figma Slide, tá? Dentro dos criativos, a gente tem, cara, tem muita coisa aqui, tanto que ele tá bem pesado, mas eu não gosto de utilizar outro aplicativo, tá? Eu prefiro utilizar aqui direto, beleza? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Vou entrar aqui nas notícias. Essa parte do Make a gente ainda não vai conseguir testar, vai ficar para um próximo vídeo. E a parte do Figma Sites também, tá? Que a princípio ainda para mim não apareceu e eu também não tenho essa conta Pro. Mas tudo isso a gente viu lá, então todos esses recursos a gente deu uma olhada, né? E se vocês quiserem testar, testem no Figma de vocês, coloquem para atualizar. Caso ainda não tenha atualizado, vem aqui nessa setinha e coloca aqui ó, em verificar atualizações ou check updates, tá? E aí provavelmente vai ter uma atualização para tu conseguir colocar essas questões que a gente tem aqui agora. Beleza? Galera, muito obrigado por quem ficou até agora. Sei que o vídeo está grande, peço desculpa para quem não aguentou ver todo o vídeo, né? Mas enfim, a gente precisava trazer aí todos esses recursos novos que a gente tem dentro do Figma e, claro, aprender um pouquinho mais sobre a ferramenta, beleza? Galera, muito obrigado de novo. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e, claro, me seguir lá no Instagram. Pessoal, também um pedido muito importante, deixa o teu like aí nesse vídeo para conseguir alcançar mais pessoas. E comenta aí o que tu achou das atualizações e se tu já testou alguma delas. Beleza? Tamo junto e falou!